Bíblia, em João 4, verso 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar em Samaria. Amém? Até aqui. Amém. Pode sentar, igreja. É um texto que vai nos ensinar de uma mulher, uma história de uma mulher que ela vivia terrivelmente aprisionada nela mesma. É um cenário, meus irmãos, de grandes aflições, grande luta, até de depressão. Então, os fariseus estavam dizendo que Jesus batizava mais discípulos do que Jesus, embora Jesus não batizava, sim os seus discípulos que batizavam. E Jesus, não gostando de contento, ele fala, é necessário que ele fala que ele vai voltar para a Galileia. E quando ele ia voltar para a Galileia, tinha 3 caminhos para ele pegar. E ele pegou o caminho mais longo que era para ele pegar, ele pegou o caminho que dava em Samaria. E nós sabemos que os judeus não se dão com o samaritano, por causa só de um templo de adoração. Um falava que adorava no templo, outro era no Monte Geazim, e assim por diante. Ali começaram a rixa do samaritano com os judeus.
Bíblia relata que Jesus, por uma alma, ele passou todo aquele caminho de perigo e foi até Samaria. E nós, o que é que nós fazemos para Jesus? Ah, não vou na igreja hoje porque eu não estou bem. Não vou na igreja hoje porque eu estou gripada. Ah, não vou na igreja hoje porque eu tenho que ir no aniversário. E se Jesus vir nas nuvens de glória, aonde fica eu e você nessa noite, Alabaxéia? Será que nós vamos ganhar a vida eterna, Alabaxéia? Será que nós vamos perder o tempo dentro da igreja, Alabaxéia? Que nem os discípulos não queria que Jesus passasse em Samaria. Mas em Samaria tinha algo precioso para Jesus Cristo. Aleluia. Em Samaria tinha uma alma necessitada de Jesus. Em Samaria tinha uma alma chorando. Alabaxu decai, alabaxu andarabaxéia decanta. Quantas vezes nós choramos no nosso travesseiro e não tem ninguém para nos socorrer, alabaxéia. Mas ainda existe a palavra do Senhor que convence o homem e a mulher de não pecar, alabaxéia. Ainda existe o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida nessa noite, alabaxéia. Esse Deus nunca vai cansar de te procurar. Ele nunca vai te cansar de te dar carinho. Ele nunca vai te cansar de dar água da vida eterna nessa noite para você. Bebei da água da vida eterna nessa noite. Não é qualquer água, meus irmãos. É a água que sacia a sede da nossa alma. Aquela mulher, ela não era assim uma mulher. Ela era uma mulher que não era completa. Mas ela achava que era da parte emocional dela. Mas não. Jesus, quando conversa com ela, vê que era a parte espiritual daquela mulher. Aleluia, Pai. Em tanto relacionamento que ela buscava preenchimento na vida dela. Em tantas coisas. Mas ela tinha que buscar a fonte de água viva que era Jesus. Porque Jesus, quando você recebe a fonte de água viva, você fica por completo. Você não precisa procurar relacionamento. Porque relacionamento, meus irmãos, não leva ninguém para o céu. Não tira a aflição da sua alma. Relacionamento, quando não é vindo de Deus, não agrega a sua pessoa em nada. Mas a fonte de água viva agrega você nessa noite. A fonte de água viva vai saciar a tua sede. Vai matar essa dor que você sente no peito. A fonte de água viva vai fazer companhia para você na hora da tua dificuldade, que é a chama do Espírito Santo. Porque quem não tem a água viva não tem a chama do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não tem comunhão com Deus. Como pode pensamentos desiguais se tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo? Então, nós temos que ter comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo. Se não tiver comunhão com um ou com o outro, não tem comunhão com ninguém. Alabaxéia decanta. E Jesus, então, ele expõe aquela mulher a falar do que ela tinha. E aí ela fala para Jesus: veste que tu és profeta ou Messias. Ele fala: o próprio Messias fala. Glória a Deus. Já pensou Jesus face a face, alabaxudecai? Jesus face a face falando com você nessa noite. Filha, Ele quer te dar o bálsamo para o seu coração. Ele quer te dar alegria para a vida eterna. Daí Jesus fala para ela: já tiveste 5 maridos e agora o que tem ainda não é teu, alabaxéia. Ela fala: sim, Senhor, o marido não é meu. Ele fala: falaste a verdade. Ali, meus irmãos,